Olá, queridos, que bom estar com vocês. Aqui o pastor Rogério Belanda, da Igreja Batista da Freguesia, gravando esse vídeo para que seja apresentado, para que seja levado até os membros da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, e para todos os amigos que têm nos assistido, que têm participado. Todos são muito bem-vindos, é uma grande alegria. Hoje, quarta-feira, nós temos oração e ação, que é direcionado para o estudo bíblico. Nós estamos estudando em sequência o Evangelho de João. Lembrar a você que nós estamos juntos todas as terças, quartas, quintas e sextas, às 19h30, sendo que na quarta-feira o Oração e Ação é estudo bíblico e na sexta-feira é o Oração e Ação Kids, em que nós temos uma programação especial para as crianças, muitas vezes com teatro de bonecos, com ventriloquia, com desenho, com atividades, e é uma alegria estar aqui. Lembrar também que no domingo, às 10h30, temos o nosso culto matinal, e depois temos às 19h30 o culto em família, sempre com assuntos voltados para a família. Nós vamos então orar, pedir a bênção de Deus para esse momento em que estamos juntos. Lembrar que hoje nós temos alguns motivos de oração. Estaremos orando pela Ida, que é a esposa do pastor Joed Venturini, que está lá em Lisboa. Ela está doente, vamos pedir pela sua saúde. Vamos estar pedindo pela saúde do pastor Sócrates, que esteve muito mal com o coronavírus, mas que já está se recuperando. Vamos estar orando pelos idosos, vamos estar orando por aqueles que são os governantes do nosso país, pelas autoridades, como a Bíblia nos ensina, e pedindo a Deus livramento diante dessa situação difícil que vivemos. Vamos orar, primeiro pedir as bênçãos de Deus sobre esse momento de apresentação da palavra e depois oramos por esses motivos. Feche seus olhos agora, baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela alegria de podermos cultuar o Teu nome, louvar o Teu santo nome, de estudar a Tua palavra, deixada para nós, tão preciosa. Pai, muito obrigado pela Bíblia. Te pedimos que o Senhor nos unja para que tragamos um estudo realmente coerente com a Tua vontade. E também unja os ouvidos daqueles que estão recebendo essa transmissão, para que eles possam compreender, discernir, para que possam ser abençoados, Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós estaremos estudando de uma forma simples, sem a preocupação de uma grande profundidade teológica, mas apenas para a compreensão do texto, para a comunhão e para o compartilhamento desse estudo. Nós vamos estar estudando João 7, do versículo 1 até o versículo 9. Abra sua Bíblia, abra seu smartphone em João 7, do versículo 1 ao versículo 9. Ok? Posso ler? Então vamos lá. O texto diz o seguinte: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós, outros, à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Muito bem. O texto começa dizendo: passadas estas coisas, a que coisas
se refere a esse texto, principalmente as mais próximas, que eram a anunciação que Jesus fez à sociedade da sua missão, dizendo: olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. E ele explicou para aqueles judeus, para aquele povo, até para os seus discípulos que estavam atônitos, que para que as pessoas tivessem vida eterna, precisariam partilhar da sua carne, do seu sangue. Elas ficaram muito impressionadas com aquela declaração de Jesus. Passaram-se essas declarações e agora Jesus vai encontrar com os seus irmãos biológicos. O texto vai começando dizendo: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, ou seja, andava por toda aquela região que circunda o mar da Galileia, que era, na realidade, um grande lago, também chamado Lago de Genezaré. Tinha 18 quilômetros, tem 18 quilômetros de comprimento, 13 de largura, em média um grande lago piscoso. Ali havia uma pujante economia de pesca, e ali ele ficava porque não desejava percorrer a Judéia, que era aquela região onde se situava Jerusalém, visto que os judeus procuravam matá-lo. Volte aí a página, umas 2 páginas, e veja aí João 5,18, essa intenção dos judeus de matá-lo está expressa muito claramente aí. João 5,18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Na realidade, não eram os judeus, o povo, mas os líderes judeus de Jerusalém, da Judéia, queriam matar Jesus. Então, Jesus ficava naquela região da Galileia, desempenhando o seu ministério, falando do Evangelho. Há uma visão de que Jesus permaneceu ali, naquela região da Galileia, por cerca de 1 ano, mais ou menos 1 ano, falando da sua mensagem de salvação. Muito bem, o texto continua no versículo 2 e diz: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Essa festa dos tabernáculos, do tabernáculo, era também chamada a festa das cabanas. Os judeus tinham o hábito de, naquela época da colheita, montar cabanas ao redor da cidade. Aqueles que vinham de outros lugares, eles montavam ali cabanas simples e habitavam nelas durante 1 semana. Os moradores de Jerusalém montavam as cabanas nos terraços das suas casas e ali ficavam nas cabanas também, representando aquele tempo em que o povo esteve peregrinando pelo deserto do Egito até a Terra Prometida, uma representação memorial daquele tempo. Mas também era celebrada uma festa da colheita naquela ocasião. Não a colheita do trigo ou da cevada, mas mais direcionada à colheita das uvas, à colheita das azeitonas. E isso acontecia ali pelo tempo de setembro, outubro. Esse era o momento da celebração dessa festa. O versículo 3 vai dizer assim: ora, dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. E aqui se refere aos irmãos biológicos. E lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Muito bem. Na realidade, os seus irmãos, aparentemente, não acreditavam na realização dos seus feitos ou dos seus milagres. Talvez essa indução para que fosse para Jerusalém, para a Judéia, mostrar os seus feitos,
fosse uma forma um tanto irônica de dizer assim, ó, se você faz mesmo, vai apresentar isso lá na Judéia. Talvez fosse uma demonstração de que eles não criam mesmo nas suas obras. Mas poderia ser também uma manifestação de que os seus irmãos, e a Bíblia nos conta que Jesus tinha irmãos, filhos de Maria e José, homens e mulheres, havia homens e mulheres, talvez eles crescem e eles, olhando que Jesus era capaz de fazer milagres, de fazer sinais, eles tenham visto nisso uma forma de fama, uma forma de destaque para a sua própria família. Então, talvez eles pensassem, olha, vai então para Jerusalém, vai para a capital, mostrar o que você faz, e isso pode trazer alguma recompensa secular. Ou talvez eles ainda crescem que Jesus poderia ser o Messias político que os judeus, de uma forma geral, criam, que viria, e que os seus irmãos também criam. E eles quisessem que Jesus, se tinha um potencial político para libertar a sua terra do domínio romano, fosse mostrar isso na capital, em Jerusalém. Essa visão de que na capital são as maiores oportunidades. Jerusalém era a grande cidade daquela região, lá estava o templo. Então, era uma visão bastante materialista ou até um tanto cáustica com relação aos sinais de Jesus. Mas o texto vai caminhando e o versículo 5 vai dizer o seguinte: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não criam no Jesus, Filho de Deus. Não criam no Jesus que trouxera a mensagem de salvação do mundo. Eram seus irmãos, olhavam para Jesus, não sei se demonstravam alguma inveja, mas certamente demonstravam incredulidade. E os conselhos que davam a Jesus não eram conselhos bons, eram conselhos de quem era incrédulo de quem era Jesus. Só para lembrar, veja o que está escrito no Salmo 1, versículo 1. Volte lá a sua Bíblia para o Velho Testamento. Salmo 1, versículo 1, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Naquele momento, os irmãos de Jesus faziam o papel dos ímpios que trazem conselhos. E nós devemos ter sempre muito cuidado com os conselhos dos ímpios. Não eram conselhos bons para Jesus. Essa visão dos irmãos de Jesus, de incredulidade sobre ele e sobre sua missão, só vai mudar, nós só vamos ver essa visão mudar lá na frente, já no livro de Atos, depois de Jesus ter morrido na cruz, ter sido sepultado, ressuscitado, depois da sua ascensão. Eu quero convidar você a abrir rapidamente João 1,14. João 1,14. Olha o que está dito ali em João 14, que diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, naquele momento, depois da ascensão de Cristo, quando os seus discípulos foram orar, aguardando a descida do Espírito Santo, ali já estavam os irmãos de Jesus. Aí sim, já orando, já convertidos. Vamos seguindo então, continuemos em João 7, agora no versículo 6, e o texto vai nos dizer o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus, a resposta de Jesus para seus irmãos biológicos: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Certamente Jesus se refere aí ao tempo de duas formas diferentes. Quando Jesus disse-lhes, pois Jesus, o meu tempo ainda não chegou, Jesus se refere à palavra grega kairos, o meu tempo.
que é o mesmo tempo de Deus. Kairos é o tempo de Deus. O meu tempo ainda não chegou. Ainda não chegou a hora do que Deus determinou para mim fazer, ou para eu fazer. Aí ele usou Kairos. E depois diz, mas o vosso, e aí está subentendido a palavra tempo, o vosso tempo sempre está presente. O vosso tempo cronos, o tempo dos homens, o tempo sequencial, o tempo simples, o tempo simples. Então, Jesus disse a eles, olha, o tempo de Deus não é esse, para que eu vá para Jerusalém. Versículo 7 diz assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito. A respeito de quem? A respeito do mundo, a respeito da sociedade, de que as suas obras são más. Certamente que o mundo não podia odiar os irmãos de Jesus, uma vez que Jesus era de Deus, e os seus irmãos naquele momento, como foram declarados ainda incrédulos, como está aqui no versículo 5, faziam parte do mundo distante da vontade de Deus. Então, como eles faziam parte desse mundo distante da vontade de Deus, este mundo distante da vontade de Deus não os odiaria, porque eles estavam juntos. Mas a Jesus, que vinha trazendo uma nova mensagem, uma mensagem que muitas vezes se interpunha entre a vontade do mundo sem Deus com aquilo que fosse a vontade expressa de Deus, então o mundo odiaria Jesus. Né? O versículo 8 então vai nos dizer o seguinte, subi vós outros à festa, ou seja, Jesus dizendo aos seus irmãos, vão vocês à festa, eu por enquanto não subo. Essa expressão aqui do eu não subo, numa análise bem profunda dos textos originais, nos dá a visão de que Jesus teria dito, é uma das grandes possibilidades, eu não subo ainda na cruz. Ou seja, não era o tempo de voltar a Jerusalém. Haveria um tempo de voltar a Jerusalém para subir na cruz, para cumprir a sua missão de resgatar o homem. Finalizando o versículo 8, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Versículo 9, fechando, disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Jesus continuou ali na Galiléia, desenvolvendo seu ministério. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dão ainda uma grande ênfase a esse tempo que Jesus passa na Galiléia. É uma grande centralização das descrições do Evangelho na Galiléia, do seu ministério na Galiléia. Então, esse texto nos mostra ainda esse tempo da incredulidade dos irmãos de Jesus. Na próxima quarta-feira, no Oração e Ação do Estudo Bíblico, nós vamos estar caminhando desde o versículo 10 de João 7 até o versículo 24. E nós vamos ver tanto a festa dos tabernáculos quanto a controvérsia entre Jesus e os judeus. Vai ser eletrizante esse próximo estudo que nós vamos fazer. Nós vamos agora orar. Nós vamos orar pedindo a Deus as bênçãos do Senhor sobre os pedidos que aqui foram feitos. Se você tiver pedidos ou gratidões, você pode mandar para o telefone da nossa igreja, ou pode mandar para o meu telefone pessoal e nós vamos estar orando juntos aqui. A próxima vez que nós vamos nos ver será amanhã às 19h30 no Oração e Ação. Agora vamos orar. Nós vamos pedir a Deus bênçãos sobre os pedidos feitos, vamos pedir que Deus abençoe os governantes da nossa terra. Vamos orar? Meu Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que esse ensinamento que aqui recebemos, ele faça morada na nossa mente, no nosso coração, e que ele possa, Senhor, exercer transformação a cada dia na nossa compreensão e no nosso discernimento. Senhor Deus,
Quero suplicar bênçãos sobre o Pedro Henrique, Senhor, o netinho da Marta, que fez aniversário. Senhor, abençoa a Ida, cura a Ida. Senhor, muito obrigado, porque a Solange, da região dos Lagos, está melhor, saindo do CTI. Muito obrigado. Também saindo do CTI, o pastor Sócrates. E eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente os líderes da nossa terra. Abençoe os governadores, dê a eles discernimento, Senhor, sabedoria, integridade. Abençoa também, Senhor, o presidente, o vice-presidente, os ministros, deputados, senadores. Senhor, faz uma obra, Senhor, transforma. Senhor, dá suporte, dá apoio aos bons, dá coragem, saúde, Senhor, aos bons, discernimento. E, ó Deus, transforma os maus, eu te peço. Transforma, Senhor. Se não aceitarem a transformação para o bem, retira-o, Senhor. Você também com o poder judiciário do nosso país, Senhor. A figura dos juízes tão importantes, ó Deus, principalmente do Supremo Tribunal. Transforma homens e mulheres, Pai. Nós dependemos de Ti e suplicamos, Senhor, que o Teu poder se manifeste. E, Senhor, livra-nos do mal. Senhor, dá paz ao nosso coração, tira todo o medo, Pai. Cuida de nós nesse momento difícil. Tudo isso, Senhor, eu te peço, te agradeço, confiante no Teu amor e no Teu cuidado conosco. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe vocês. Que seja um dia ainda maravilhoso na vida de vocês, uma noite maravilhosa de repouso, de paz, de descanso. Amanhã estaremos juntos na oração e ação às 19h30. Deus abençoe você. Até lá.